Beleza, vamos lá. Dei uma chamada aqui na galera aqui. Já que a gente não tá podendo correr na rua, tá ruim para correr na esteira, vamos bater um papinho de corrida para motivar. Todo mundo me ouvindo? Ver se a galera chega. A galera só quer a prática. Boa, vamos Tati, vamos lá. Bom pessoal, boa noite. A gente tem feito algumas lives também aí por semana aí, conversando com alguns profissionais, algumas pessoas da corrida. Tudo também para trazer informação, motivação, embora a gente não está conseguindo aí treinar a grande maioria com grande frequência, para motivar e para quem puder fazer a corrida aí alguns dias da semana, por exemplo, na esteira, ou seguir minimamente a sua programação de treinos aí que a gente envia, fazer alguns esclarecimentos, como a gente fez o ano passado, pré-prova Floripa, a gente fez um bate-papo falando, né, de programação de treinos de corrida e tudo isso. Eu chamei alguns professores hoje para entrar com a gente aí, até para a gente aquecer um pouco a discussão, bater algum papinho aí, trocar umas ideias. O que acontece muito, né, na nossa área de educação física, de atividade física, é de que às vezes a gente acha que o nosso conhecimento é nosso, que a gente não pode passar para um outro treinador, que aquilo ali o cara vai me roubar a minha forma de montar treino. Isso não existe. Na verdade, essa troca de informação, quer dizer, não que não exista, né? Essa troca de informação é importante. Enquanto as pessoas da minha profissão estão crescendo, eu também vou estar crescendo profissionalmente. Então a gente segue muitos treinadores hoje, muitos professores da parte técnica de corrida, de outras modalidades, trocando muita informação, conhecendo muito, principalmente nesse momento agora, né, pensando no treinamento, principalmente de corrida, na atividade física e saúde, né? Como a gente vai falar hoje de corrida, assim que eu vou começando a falar em alguns tópicos, tá? Eu vou falar um pouquinho do iniciante, depois a gente vai falar de uma programação aí mais avançada, né? Até pensando aí em motivar vocês a se programarem para quando voltar. Então, o que a gente quer é que vocês vão perguntando aí, dando informações, falando as suas percepções, os seus casos aí com a corrida, certo? Então vamos lá, tá? Primeiramente, a corrida, para quem está iniciando, né? Para quem está iniciando no mundo da corrida, a corrida é uma atividade que tem crescido muito nos últimos anos, só vem crescendo a cada ano, né? Anualmente tem faturado bilhões de reais só em São Paulo, por exemplo, relacionado a provas, assessorias, a todas as atividades, né? Comércio de tênis, tudo isso. Então é um mercado muito grande e a tendência é aumentar cada vez mais, tá? Tem gente que faz muita prova anualmente, viagens, então tem sido um negócio de turismo e de atividade física, né, e saúde. Então tem várias áreas envolvidas com a corrida em geral. E o que eu sempre peço, né, embora não seja obrigatório, tanto em academias quanto assessorias, né, o atestado médico, um check-up e tudo isso, mas semestralmente eu sempre pego no pé dos meus alunos com mensagem, com avaliações, para a gente fazer um check-up, porque muitos dos nossos alunos, muitas das pessoas que a gente conhece, muitas pessoas nunca fizeram, por exemplo, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, um teste de esforço, e isso é fundamental, né? A média de idade dos nossos alunos em assessoria, a minha, né, de 35 anos, eu tenho um pouco mais de mulheres do que homens, dessa média de 35 a 38 anos é a média dos meus alunos, que é também a realidade aí, pouco para baixo ou para cima, de algumas outras assessorias. Então, a gente sempre está pedindo, embora a gente não consiga exigir de todos, né, mas que pelo menos anualmente o aluno faça um check-up desse tipo. Um hemograma, um ecocardiograma, um eletrocardiograma de esforço, isso é importante, não só para, não, eu preciso ver se você está bem para começar a atividade física. Não, ele também ajuda de parâmetros para o treinador montar a sua programação de treino, conhecer o aluno, tá? E hoje, com tudo isso, a gente tem várias tecnologias, né? O próprio Garmin hoje te dá uma série de índices aí que a gente usa muito no treinamento, né? Os
os aplicativos, tudo isso que ali auxilia o nosso controle de frequência cardíaca. Hoje, por exemplo, a gente postou nessa semana a gente postou os novos Garmins agora, tem até o controle do oxímetro, que está relacionado também à quantidade de oxigênio no seu sangue, que uma baixa oxigenação do seu sangue pode estar relacionado a, por exemplo, você estar contaminado com uma gripe ou até o coronavírus. Então tá tudo em pró à nossa saúde. E quando a gente fala de atividade física para iniciantes, mas também para avançados, para pessoas que já estão muito tempo na corrida, é importante fazer esse controle. Então a gente na Focus busca sempre também, além de fazer essa recomendação, fazer algumas avaliações, como o teste de 3 km, acompanhar a frequência cardíaca esporadicamente, né? A pressão arterial também antes, pré e pós-treino, isso é importante também. A pressão arterial, muita gente, né, nunca sentiu nenhum desconforto da pressão arterial, mas quando você vai realmente aferir, muitas vezes você acaba vendo algumas oscilações, né? A gente sabe que o limítrofe ali é o 9, né? 14 por 9, todo mundo sabe, né, que essa é a recomendação aí do limite, mas que uma boa pressão arterial é por volta do 12 por 8, né? No exercício em si, na hora que você faz o exercício, a tendência é você estar com uma pressão mais controlada na hora que você chega para o exercício, dependendo do horário tem algumas oscilações. No exercício a tendência é que a sua pressão arterial suba, porque você precisa de maior fluxo sanguíneo para irrigar seu corpo, tudo isso. Mas que essa 12 por 8, 14 por 9, suba a sistólica, que é essa mais alta, da hora que seu coração joga o sangue no corpo, né? Aí a mais baixa é quando o sangue está indo para o corpo. Então a ideia é que no exercício essa sistólica aumente, mas que a diastólica, que é a mais baixa, não aumente ou aumente muito pouco. Tá? Se as duas estão subindo muito para o exercício, por exemplo, de 12 por 8 subiu para 15 por 9, tem que acompanhar. Tá? Então é isso que eu falo. A gente pensa, né? A maioria das assessorias esportivas, que nem a minha, Focus Performance, não, os caras buscam performance. Eu já caí algumas vezes nessa discussão. Performance, a gente remete àquele atleta de alto nível, amador, semiprofissional, alguma coisa desse tipo. Mas performance também é para a pessoa que está buscando uma melhora da qualidade de vida, né? Se você conseguiu melhorar a sua condição, a sua força física de membros inferiores, de perna, você pode melhorar também a sua forma de subir uma escada, tudo isso você está tendo uma melhor performance para as suas atividades diárias. Então, o nosso bate-papo hoje, eu vou buscar falar mais voltado ao corredor do que aos treinadores, como eu fiz alguns convites com alguns treinadores também para participar com a gente, né? Mas é uma forma de vocês entenderem um pouco também do que acontece com o seu corpo na corrida, dos cuidados e dos controles que você precisava ter, tá? Então, para quem está iniciando, o fundamental é estar sabendo como que está a sua saúde. O hemograma completo, o cardiograma, eletrocardiograma, o teste de esforço, isso é fundamental. Para quem está treinando e não tem isso, né, há mais de um ano, é importante retomar e fazer, certo? E aí, nos controles de treino, a gente vai entrar um pouquinho na programação de treino, falando com vocês, para vocês terem uma ideia. Eu queria que vocês também fossem perguntando aí, Jean, Lu, Tati, todo mundo que está aí por enquanto, o pessoal que for entrando, depois a gente vai alinhando. Eu fiz algumas anotações para a gente conversar. Por exemplo, um teste que eu sempre faço, para a gente trabalhar a corrida, a gente tem que ter o controle de volume, que é o tanto de quilômetros que a gente vai correr, e intensidade, a intensidade que a gente vai treinar. É muito comum a gente ver, tanto de quem está começando, para quem já corre há muito tempo, para quem já está fazendo maratona num nível avançado. É muito comum a gente ver as pessoas sempre correndo naquele ritmo moderado a firme, que é o ritmo mais confortável, que ele começa a se sentir melhor. É muito comum essa própria pessoa pegar e começar a falar assim, tipo de coisa, por exemplo, puta, eu não consigo correr devagar, né? Não, mas isso mais rápido eu não aguento. O iniciante, eu não sei correr, eu não consigo correr. Então tudo isso está muito direcionado ao controle de ritmos, né? O correr devagar da pessoa, às vezes é um ritmo que ele vai ter que fazer, que ele está acostumado a fazer um treino, acho que deu uma travadinha,
O correr devagar para quem está treinando, às vezes é um ritmo mais leve que está relacionado a uma prova, uma duração de exercício mais longa. E ele não tem esse costume. Normalmente o treino dele dura 40, 50 minutos, ele não quer correr parte desse treino num ritmo que seria para um treino, para uma atividade de 2, 3 horas, como uma maratona, uma meia maratona. Tá? Então esse controle de ritmos é fundamental para a programação. Mais para frente vocês vão entender um pouco mais e é por isso que eu gosto de fazer esse tipo de reunião, né? Reunião com os meus alunos principalmente. Né? Quem não conseguiu ver agora, a gente vai mandar aí para acompanhar no dia a dia. Tá? Aí, por exemplo, mesmo para quem está iniciando, a gente tem alguns testes que a gente faz para ter uma ideia de como é que está o condicionamento do aluno. Isso daí já são testes antigos, por exemplo, na década de 80, né? O teste de Cooper, que era 12 minutos para você ver a maior distância. Isso está relacionado à sua capacidade cardiovascular e ao seu condicionamento físico, né? Nesse teste de Cooper, depois disso adaptamos. Então eu tenho o teste de Cooper, que é 12 minutos para eu correr a maior distância, tá? Em provas, por exemplo, da Polícia Militar, alguns testes físicos aí, principalmente da área militar, o protocolo é esse teste de Cooper, né, dessa época da década de 80, de 12 minutos, e o ideal é que o cara atinja ali 2.400 metros, que é forte para a maioria das pessoas, principalmente para quem não está treinando. Tá? Com isso nós adaptamos, aí teve um teste para pessoas que estão mais iniciando, de 1.200 metros, que pode ser com caminhada ou corrida leve, um de 2.400, que também é de Cooper, também. Então, vários testes. O que a gente normalmente faz em todas as assessorias é o de 3 km. É um teste de 3 km para o seu melhor tempo. Quando você faz a primeira vez, você ainda não tem esse controle, então às vezes você vai fazer os ritmos muito oscilantes e a gente vai repetindo isso normalmente na programação, para a gente estar vendo sua condição, porque, por exemplo, você provavelmente no início do ano estava com uma condição. Agora, com 1 mês, 2 meses parado da quarentena, sua condição tende a perder um pouco desse condicionamento. Beleza, Fábio? Boa noite. Renato, vamos lá. Ajuda a gente aí, vamos mandar perguntas, tá? Então a gente está falando desse testezinho que é fundamental, mesmo para quem está iniciando, como para quem é aluno, como para quem vai fazer uma maratona, vocês vão ver como é fundamental. Não tem jeito, isso é uma coisa que a gente vem estudando, treinamento, controle de carga, tudo isso, desde 1950. Né? Então tem vários estudiosos, no Brasil tem caras muito bons que falam de treinamento esportivo, de tudo isso. E quando a gente fala assim, treinamento esportivo não é para mim, eu não quero performance, não. A gente está fazendo controles, se você for, por exemplo, no Fleury e fizer um teste eletrocardiograma de esforço, eu consigo determinar as velocidades, embora seja uma grande inclinação na esteira, a gente consegue ter uma ideia do seu condicionamento. Qual que é o seu condicionamento mais leve, sua frequência, sua evolução da sua frequência cardíaca e da sua pressão arterial. Isso é importante para a gente acompanhar. Nível basal lá embaixo. Meu amigo, mas vamos melhorar. Show. Então, assim, esse teste de 3K eu adoro fazer com os meus alunos, embora alguns não gostem, fujam um pouco e tal, mas você tem uma ideia porque ele fez, por exemplo, na temporada passada, então isso é importante o controle. E aí, quando a gente faz um teste de 3K, vou te falar o que acontece. Antigamente, eu mandava direto na planilha, né? Então você fala, eu fiz um teste com o meu aluno, não precisava, ele está iniciando. Não. Esse aluno aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver. A planilhazinha. É um teste de 3 km para 18 minutos, certo? Essa bolinha está ruim, vamos ver aqui em cima. 18 minutos. A maioria dos meus alunos hoje completam 3 km, as meninas 18 a 20 minutos, os meninos 17 minutos mais ou menos, tá? Isso é a média dos meus alunos, tá bom? Então vamos lá. Esse cara aqui fez o teste 18 minutos, vocês vão ver o contrário. Ele fez 3 km em 18, que dá um ritmo de 6 minutos por quilômetro. 10 km por hora para 3 km ele fez. Legal? É uma pessoa já intermediária, não é uma pessoa que está zero de condicionamento. Pode ser que ele tivesse parado, que ele tivesse ritmos melhores, mas normalmente, por exemplo, uma pessoa que está iniciando, que não corre, às vezes está um pouco de sobrepeso, vai fazer acima de 20 minutos, tá? Eu tenho alunos que fazem para 24, 27 minutos, mas esse teste da primeira vez para a próxima vez que ele for realizar aumenta bastante a diferença, mas depois começa a estabilizar. Certo? Beleza, Mari?
Cadê seu pai? Então vamos lá, o cara fez 3 quilômetros para 18 minutos. Ele, no dia a dia, o ritmo leve dele, ó, minhas letras aqui estão horrível, né? Aqui, ó, leve dele, comparando com esse teste, ele faz para 8,24, 8,5 o quilômetro para ser uma corridinha leve para ele, que é o 7 por hora na esteira. Esse cara que faz 3 quilômetros para 18 minutos, ele consegue manter na esteira um tempo mais prolongado a 7 por hora, certo? Ele corre a 6, 3 quilômetros forte, provavelmente ele conseguiria fazer aí mais 3, ele fez em 18 minutos, pelo menos o dobro, até mais, aí treinando um pouco mais nesse ritmo de 7. Aumentando um pouco o ritmo, que aí já é um outro condicionamento, isso daqui é relacionado ao trotezinho para começar a correr, tá? O confortável, que já é um ritmo próximo a uma prova de maratona, que é um ritmo que você conseguiria suportar aí por 2 horas, 3 horas, esse ritmo médio, para quem treina. Para quem está começando, a gente vai fazer o ritmo confortável, porque também está relacionado a uma frequência cardíaca leve a moderada, tá? Então, por exemplo, esse cara que fez 18, ele baixou, aumentamos um pouquinho a velocidade, de 8,24 para 7,30. Agora ele está correndo a 8 por hora, por um ritmo confortável, um treino contínuo prolongado, certo? O mesmo cara, vamos fazer um treino agora um pouco mais intenso para ele. Moderado, 7 minutos por quilômetro, já sobe para 8,3, 8,5 a quilometragem. Tá vendo? A dosagem de cada condicionamento dele vai aumentando entre 0,3 a 1 km por hora a mais. E isso não é só de tempo, isso é de condicionamento. O que acontece? Ritmo leve a confortável dele é o que a gente chama de um limiar aeróbio, onde você predominantemente gasta energia por fonte da gordura, tem uma frequência cardíaca mais baixa, certo? Ritmos de 5 a 10 quilômetros, né, que é o forte, é o firme dele, os que aí já passam para 3 minutos mais ou menos, correndo com uma intensidade um pouco mais baixa. Tudo isso a gente está relacionado ao nosso condicionamento. Então é importante a gente ter esse controle de ritmos, né? Porque se você vai fazer um treino intervalado curto, se eu correr com uma intensidade mais leve, não vai surtir o efeito que eu espero. E a mesma coisa ao contrário, se eu correr numa intensidade muito forte, um treino que era para fazer mais longo, eu também não vou conseguir fazer. E posso
certo? Tem 80 quilos e mais ou menos 38 anos, tá? Beleza? Essa pessoa vai gastar em 60 minutos de corrida leve, 7,4 mais ou menos lá, mais ou menos 270 calorias, tá? Dessas 270 calorias, isso quase não tem nessa intensidade mais leve. E isso que o HIIT de mais intensidade acaba sendo melhor nesse aspecto, tá? Mas é aquilo que a gente fala, há uns meses atrás saíram alguns estudos falando que a corrida leve a moderada, essa corrida contínua, ela engordava. Não é que ela engordava, tá? Os 30 minutos para essa pessoa de 80 quilos também gasta mais ou menos 270 calorias. Então, na zona de frequência cardíaca do teste 3K, na zona de intensidade do teste 3K, do firme, do moderado a firme, que aí já mudaria para mais ou menos uns 9, 9,5 por hora, ele vai gastar a mesma quantidade calórica, só que um pouco menos de gordura dessa porcentagem, tá? Ele gasta cerca de 40% desse valor, que daria 108 calorias. E nesse daqui 135 calorias, tá? Uma base, tá? Só que aqui ele melhora o condicionamento. Espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, meu. Frequência cardíaca 100 a 120, frequência cardíaca 140 a 160. Só para ter uma ideia, tá? É mais ou menos isso aqui que acontece nos seus dois tipos de treino. Para quem treina, tá? É que aqui a gente está falando de intensidades mais baixas, tá ruim para caramba para ver a luz. Mas, por exemplo, o longão, tá? O longão de quem já treina com mais condicionamento. Até 120 batimentos, é mais ou menos isso, tá? 30 minutos de uma intensidade um pouco mais forte.
você gasta mesma caloria, 40%, um pouco menos de gordura, 108, então você gasta um pouco menos de calorias em gordura, mas a mesmo valor energético, melhora seu condicionamento, que você vai gastar mais energia no seu dia todo, melhora a sua função para recuperar depois do treino, a velocidade mais intensa, a intensidade da frequência cardíaca mais intensa, só que você economizou 30 minutos. Então é nisso que hoje treinos de 15 minutos, por exemplo, são recomendados para a melhora da saúde em geral. 3 treinos de 15 minutos de intervalado, tanto de corrida como de treino funcional, né, circuitado, esse tipo de programação, né, de funcional, circuitado ou corrida, 15 minutos de treino intervalado com uma intensidade moderada a firme, né, tem demonstrado resultados para a saúde em geral com apenas 15 minutos por semana. Então isso é importante para a gente controlar. Porque quando a gente fala de assessoria esportiva, a gente pode pensar que é só corrida, mas hoje 30% das nossas crianças de 15 anos são sedentárias. 35 anos, nossa faixa etária, mais da metade é sedentária, né? Então o que acontece? Você pega um adulto de 55 anos, quase todos eles ou são sedentário, ou tem problema para controlar o colesterol, ou tem problema para controlar a glicemia, ou tem diabetes, ou são obesos, ou tem sobrepeso. Então, o nosso foco é a saúde dos nossos clientes, dos nossos alunos, né? Mais do que a corrida. A grande maioria dos nossos alunos em assessorias esportivas, eles estão buscando sim a corrida como uma motivação, mas o principal para ele é a saúde em geral. Isso nós pesquisamos com os nossos alunos e a gente conhece, e a necessidade também pelo nosso quadro. Quando a gente fala de uma pandemia, de tudo que a gente está passando, mas os dados são muito maiores relacionados ao sedentarismo, né? Hoje, 3 milhões a 5 milhões até de mortes no mundo anualmente são relacionadas ao sedentarismo e essas doenças, diabetes, colesterol, pressão alta, né? Então, o nosso principal foco com a corrida é o bem-estar geral. E aí, quando a gente fala de programação de treinos, de frequência de treinos, tudo isso, a gente depende muito dos nossos alunos, né? Então, a grande maioria deles tem uma flexibilidade, uma possibilidade de treinar 2, 3 vezes por semana, né? Então, como que eu vou fazer essa programação de treinos? Muitas vezes eles acabam treinando somente a corrida, né? Ou alguma outra modalidade, somente o funcional. Como que eu vou falar, pô, você quer correr uma prova e eu preciso que você corra 50 km por semana a partir de amanhã. Se o cara consegue treinar 2 vezes por semana, ele vai ter que fazer 2 treinos de 25 km por semana. Você acha que é possível uma pessoa que está iniciando na corrida fazer esse tipo de programação? É muito difícil, né? Então a gente acaba tendo que adaptar a nossa programação à realidade dos nossos alunos, né? Então, quando a gente fala do treinamento de corrida, tem várias vertentes que a gente tem que ter importância. Por exemplo, realmente a marcha, a biomecânica da corrida é importante, que a gente trabalhe, que melhore essa marcha biomecânica. A resistência cardiovascular, que é o que a gente acha que é o mais importante, né? A resistência aeróbia, sim, ela é fundamental, mas ela só vai melhorar também se eu tiver uma resistência de força, né? Se eu trabalhar só numa zona de frequência cardíaca, numa zona de intensidade, voltada a fazer uma meia maratona, uma corrida mais longa, uma ultramaratona, eu vou trabalhar sempre na zona de frequência cardíaca, na zona de intensidade do meu leve a moderado. E a gente viu que isso acaba não melhorando tanto o condicionamento dos nossos alunos. Então, assim, se você não trabalhar numa resistência de força, com exercício de intensidade, com fortalecimento na musculação, com educativos, com funcional, dificilmente ele vai conseguir melhorar a velocidade dele e melhorar o ritmo dele de corrida, né? A flexibilidade é importante, embora a gente tenha discutido alguns dias aqui também, ela não é fundamental ser realizada antes ou pós-treino, ela não vai te propiciar, por exemplo, a inibição de lesões antes do treino e nem te recuperar de uma lesão, por exemplo, pós-treino. Né? Tipo, eu fiz alongamento antes para não me machucar, fiz depois para não ficar dolorido. Isso não existe, não acontece, né? A dor tardia muscular, tudo isso, é mais relacionada ao desgaste, à própria fadiga muscular, né?
E essa sensação de dor aí que é normal de um treino, mas que também não é, cara, diretamente relacionado a ser um bom ou mau treino. O sono, a alimentação, a postura, né? A nossa corrida, muita gente fala, não sei correr. A nossa postura, a nossa forma de começar a andar, né? Na infância, ela está diretamente relacionada à nossa forma de correr hoje. Então é muito difícil a gente querer mudar a biomecânica da corrida de um aluno sem pensar em como ele se posiciona no dia a dia, a corrida dele no dia a dia, né? O andar dele do dia a dia, de como ele corria quando era pequeno. Então tem coisas que dificilmente a gente vai conseguir ajustar, melhorar. Não tem uma pisada perfeita, não tem uma postura perfeita. Tem um monte de campeões olímpicos, campeões mundiais aí que correm com posturas teoricamente inadequadas, né? E não dá para se falar que ele não corre bem, né? Pode ser que ele pudesse ter uma postura melhor, corresse melhor, mas é muito difícil. Ele se adaptou àquela postura, os desvios posturais dele, né? E aí também o outro fator são os equipamentos, tênis, relógio, vestimento, tudo isso que também estão relacionados aí ao nosso controle na corrida em geral. Então é muito difícil a gente controlar tudo isso. E muitas vezes o aluno acha que ele só se machuca na corrida. Não, às vezes ele se machuca no dia a dia em geral por série de outros fatores, né? E aí, antes que a gente entre em programação de corrida, eu queria que vocês fizessem aí algumas perguntas. Como é que tá aí? Rogerião, Sandro, Letícia, tem alguma dúvida relacionada a isso? Alguma percepção? Estão passando por alguma coisa aí nas suas corridas? E aí, Carica, tá conseguindo correr? Show! Beleza! Show de bola, meu amigo. Vamos lá então, galera. Vamos dar uma continuidade aí. Não quero falar sozinho não, hein? Me manda aí, hein? Bora lá. Isso aí. Então a gente sabe que o que eu quis, resumindo tudo que a gente falou, é muito difícil esse período da quarentena. Muito difícil pra gente voltar a treinar. Acredito que mais umas 3 semanas aí a gente comece a retomar o normal. As provas, né? Para dar esse feedback, as provas que estavam programadas para setembro, outubro, aí, que reprogramaram já para setembro, outubro, já estão começando a ser canceladas. Então, dificilmente vai ter provas esse ano. Eu acho que, por exemplo, provas em outubro, novembro, podem ser que ainda sejam mantidas, mas eu não acredito, né? Então, vamos tentar aí aguardar, fazer a nossa programação, a nossa lição de casa. Porque o que a gente sempre fala, pô, a gente tem alunos que estão treinando há 4, 5 anos direto, sem faltar um mês. Aí você pega e fala, pô, não estou conseguindo correr, não vou fazer nada. Nosso condicionamento, ele é muito ingrato. Se você parar 9 semanas, a gente está 9 semanas fazendo treinamento online com os nossos alunos. Se você ficar parado essas 9 semanas, você vai perder um condicionamento. Você acaba, por exemplo, dependendo de cada pessoa, chegando ao seu estágio inicial de treinamento, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que às vezes falam, eu tenho uma maratona que a gente estava programado para Mendonça, né? Para Mendonça, agora em maio, semana retrasada, a gente tinha programado, então nem vou treinar mais. Pô, mas se você deixar de treinar esses 3 a 4 meses aí, desde o início até o final da quarentena, e retomar, você vai chegar às vezes para fazer um ciclo de maratona lá na frente que já está em cima, né? E a gente vai pensar muito nisso. E aí uma das coisas que a gente tem para evoluir na corrida é a frequência. Não tem jeito. Para você evoluir na frequência, na corrida, em qualquer atividade, no trabalho, em tudo na nossa vida, é a constância. Muito melhor que um bom treino, um treino difícil, um treino duro, uma prova que te condicione, muito melhor que isso é a frequência de treino. Não tem como, né? A gente pega e vê muita gente, eu vou fazer 21, pô, eu tenho que correr 18, vou fazer 42, eu quero correr 40, quero correr 38. Mas o que mais vai te condicionar, que mais vai te gabaritar para essas provas, são os meses a meses, treinos semanais, fortalecimento, sua hidratação, sua alimentação. Então não é uma coisa só, não é tipo, fiz 30 km, consigo fazer 40. Se fosse assim, você não precisava treinar o mês inteiro, né? Ou o ano inteiro. Né? Então, a grande maioria dos nossos alunos treinam 2 a 3 vezes por semana. Geral, de corrida, musculação, tudo isso. Alguns muito mais só a corrida
E aí como é que a gente faz? Poxa, eu preciso que ele fortaleça, eu preciso que ele tenha flexibilidade, eu preciso que ele evolua na corrida. Como é que eu vou programar a semana inteira dele em 2 a 3 dias? Tá? Não adianta eu detalhar o melhor dos mundos para o cara, pô, você tem que fazer 2 de fortalecimento, 2 de flexibilidade, 2 de corrida, comer 3 horas. Isso depende de cada um, da rotina, do biotipo, dos seus costumes. Não adianta, não tem uma receita fechada, né? Então, isso que a gente acaba tendo que ter sempre o feedback de vocês, alunos, para a gente ter a adequação, né? Muitas vezes a gente passa a programação online é uma realidade que todas as assessorias já tinham, né? O feedback, como a gente estava também com a parte presencial, acaba sendo presencial, mas eu tenho pessoas hoje da assessoria, alunos hoje da assessoria, que estão treinando mais agora na quarentena do que antes, mas a grande maioria está treinando menos, tá? Então, assim, é muito comum que isso aconteça, mas o feedback com o treinador é o mais importante. Eu posso passar um treino, como a gente estava vendo, de intensidades, por mais que eu faça um treino, se a gente faz o teste de 3 km, 18 minutos, nós dois juntos, mas a minha intensidade pode ter sido um pouco diferente da sua. Minha frequência cardíaca pode ter subido mais ou menos, o meu condicionamento ali eu posso ter exigido mais ou menos, isso é importante para a gente acompanhar. E muitas vezes quando você pega uma programação de treinos, quando você vai num treino de corrida, por exemplo, naquele dia todo mundo vai fazer 4 de 1.500. Fez o aquecimento, todo mundo vai fazer 4 de 1.500, mas cada um tem que trabalhar, saber trabalhar qual que é o ritmo daquele treino, né? Aí a gente consegue direcionar, né? Porque o que a gente vê muito das dúvidas, das reclamações às vezes do aluno, que é uma coisa que é difícil a gente, né, alinhar, é, por exemplo, chegar num treino e falar, pô, só 4 de 1.500, vou correr só 6, né? Às vezes o cara está acostumado a correr 10, 15 num treino, né? Mas assim, peraí, hoje é 4 de 1.500 no seu ritmo de 1.500, né? Se fizer no ritmo de 3 a 4 mil, vai ficar muito leve o treino, né? E aí não vai ter o resultado que a gente espera. Então esse feedback é muito importante. E aí, normalmente em 2 treinos, quem está iniciando com os alunos da corrida normalmente corre 10 quilômetros aí no máximo em 2 treinos, né? Então, por exemplo, o cara que corre 3 vezes por semana que está iniciando, ele vai correr de 10 a 15 quilômetros por semana. Quem já é mais avançado vai correr 20 quilômetros, né? A grande maioria aí das pessoas que estão treinando 3 a 4 vezes por semana acabam correndo 30 quilômetros por semana. Qual que é o ideal? Como que eu posso pensar em fazer uma maratona, uma meia maratona? O que é o ideal para mim? Quanto que eu estou correndo por semana? Isso é importante, né? A evolução mês a mês. Isso não sou eu que faço, isso tem vários estudiosos que fizeram todas essas estudos, né, científicos para chegar nessa programação de treino, de tudo isso. Se você pegar todos os treinadores de assessoria, muda um pouco, mas o esqueleto é normal. Essa evolução, essa programação de treinos, cada um tem as suas referências, mas se você for ver é normal. Se você chegar e pegar uma programação de treino com qualquer outra assessoria e comparar, é muito próximo uma da outra, né? Tem treinadores e alunos que preferem um pouco mais de volume, tem outros que gostam de mais intensidade, tem alguns que negam o treinamento de fortalecimento, os educativos, mas em média geral a programação de treino de corrida, a escola é a mesma, né? A escola é mundial hoje com a globalização, né? A gente começou a estudar isso com os caras de 1950 lá na Rússia, né? Mas até hoje a gente fica acompanhando os treinamentos, aí, as programações de treinos que vão surgindo, né? Então, o que eu falo? Por exemplo, para uma pessoa fazer bem uma prova, uma maratona, uma meia maratona, é mais ou menos um cálculo parecido com ele ter um volume semanal de 2 vezes a prova. Então, por exemplo, uma pessoa que corre hoje 30 quilômetros por semana, que seriam 3 a 4 treinos aí para fazer 30 quilômetros, ele teria que aumentar um pouquinho isso aí, pelo menos para o dobro, né? Mas isso vai surgindo, o que a gente sempre fala, né? Tem um acréscimo ali de 10% semanal e aí você faz uma oscilação. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, os maratonistas hoje, os iniciantes, eles correm uma média de 50 a 60 quilômetros por semana. Quem já é mais avançado chega a correr 120 a 200 km por semana. É muita coisa. 200 km por semana são 10 treinos de 20. Então é para quem realmente é profissional, porque 20 km o cara acaba fazendo num ritmo mais leve e também um tempo muito menor do que os simples mortais, tá?
A gente está falando, você está falando de cara de elite, não sei o que você está pensando, mas não. Se você for pensar em proporcionalmente pelo controle de ritmos, aquela pessoa que está iniciando também é muito parecido essa evolução dele. Né? São patamares diferentes. A programação de treino também vai ser diferente, mas acréscimo ou aumento de volume, né, de quilometragens semanais também é o mesmo. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer, eu sigo, na verdade, vou ver se vocês conseguem ver aqui, por exemplo. Vamos pensar num cara, eu vou colocar aqui um exemplo da programação de uma pessoa que é iniciante, que vai para a sua primeira maratona, certo? O que acontece? Esse cara, o que eu normalmente recomendo? Eu tenho alguns parâmetros. Meu aluno que está treinando com frequência, precisaria pelo menos uns 3 meses de treino direto, 2, 3 vezes por semana, para pensar em correr uma prova de 5 km. 6 meses a 1 ano, 6 meses, né? 3 a 6 meses para correr uns 10 km. Mais de 1 ano treinando 2 a 3 vezes por semana com frequência para pensar em correr uma meia maratona. Lógico que tudo depende de cada aluno, do seu biotipo, da sua condição de saúde, condição músculo-esquelética, tenho dor no joelho, tudo isso às vezes demora um pouco mais. Para uma maratona, eu precisaria de pelo menos 2 anos para pensar em correr uma maratona, tá? E normalmente a programação para essas provas mais longas, 21, 42 ou até mais alto, eu gosto que meus alunos tenham pelo menos essa antecipação de 6 meses, né? Às vezes é muito difícil, às vezes o cara chega, vou fazer uma maratona daqui 2 meses, tal, pela programação, por viagem, tudo isso. Mas 6 meses seria um tempo legal para quem está treinando com frequência para falar, opa, vamos fazer um ciclo de treino para maratona, tá? E aí outros parâmetros seriam, por exemplo, 2 a 3 meias maratonas por ano, 1 a 2 maratonas por ano, 5 a 10K você poderia fazer pelo menos 1 por mês. Eu tenho gente que faz 1 a cada final de semana, e eu não acho que é válido, né? Porque mesmo em treinamento esportivo a gente tem essa programação para quem vai fazer mais frequente, vai sempre estar em competição, por mais que seja em recreação e amador, e naquele cara que vai correr com maior programação. Eu tenho uma prova esse ano, eu tenho 2 provas esse ano. Então são programações diferentes, né? Então, por exemplo, aquele cara que está começando com a gente, já treina aí há algum tempo já e quer começar numa maratona, que corre uma média de 30 a 40 km por semana, tá? Aí eu começaria com esse cara, primeira, segunda, terceira, vamos pensar numa programação só de 8 semanas, que seriam 2 meses, tá? Então ele começaria com os 30 km dele por semana, 36, 30, 40, 40, 44, 48, 53. Só para começar, tá? Pera aí, só para você ver. Por semana. Isso daqui, eu tenho muitos treinadores que fazem sempre mais ou menos essa evolução, que é mais ou menos uns 10% por semana, tá? Então, por exemplo, o cara que está ali corre mais ou menos 3 a 4 treinos de 6 a 8 km por semana, 6 a 10 km por semana, ele roda mais ou menos 30 km por semana, 120 km por mês. Queria de vocês que me falassem nos últimos 3 meses, 4 meses, quantos meses você rodou, se você é corredor, no seu Garmin, mais de 100 km. É difícil acontecer, é muito difícil. Se você pegar no seu Garmin, no seu Polar, olha lá, quem vocês de corredores que estão correndo há um tempo já roda mais de 100 km por mês há 3 meses consecutivos. É muito difícil, né? Por isso que a gente fala que esse tipo de trabalho aqui precisa de um prazo maior, uma dedicação maior. E isso motiva, acaba tendo resultados, né? Então, por exemplo, a gente vai evoluindo aí mais ou menos 10%, aqui eu repito, depende da minha programação. Aqui é 44, tá? Que está ao inverso, esse tipo de coisa. Abril e maio, aí. Maio já deu uma caída, né, Caricá? É isso aí. 53 quilômetros. Isso daqui, normalmente, é o que todo treinador calcula. Eu gosto de fazer uma outra programação também, dentro disso, tá? Que aí o que acontece? Leve, moderado, forte. Que aí eu distribuo as intensidades pelos quilômetros da semana também. Por isso que eu preciso que os meus alunos conheçam os ritmos de treino deles. Porque senão ele pode ou sobrecarregar demais ou
subestimar demais o treino. O que acontece? A gente vai, à medida, só rapidinho, 19, 14, 21, 16. A gente vai fazendo uma distribuição também acompanhando porcentagens. Por exemplo, lá na primeira semana ele rodava aquilo 30 km, só que ele vai fazer desses 30 km, 9 leve, 9 moderado e 12 numa zona mais forte. Então ele faria treinos diferentes, porque a gente na semana do treinador de corrida, na programação de todos os nossos alunos, normalmente um primeiro treino a gente faz com ritmos contínuos e mais intensos, que seriam mais ou menos nessa primeira, no ritmo mais forte. O segundo, normalmente a gente programa um treino intervalado, isso falando para quem treina 3 vezes, tá? E o terceiro, um treino mais longo, que é a maioria das pessoas. Então você está trabalhando nas 3 zonas. Firme, moderado, forte, intervalado, leve e contínuo. Então isso vai te condicionar para a corrida, seu metabolismo em geral está atingindo todas as áreas do metabolismo. O aeróbio, o anaeróbio, né, o VO2 máximo, tudo isso você está trabalhando numa programação semanal. E isso se você seguir a quilometragem e as intensidades de cada treino, né? Senão acaba sendo sempre no ritmo leve a moderado, que é o confortável para você. Então isso faz todo o resultado do treino. Isso sim te condiciona para uma maratona, para uma meia maratona, para qualquer prova, né? Se você não trabalhar nessas intensidades, eu consigo ganhar meu condicionamento cardiovascular, eu consigo aumentar minha velocidade de corrida trabalhando o fortalecimento. Mas eu não consigo melhorar minha velocidade de corrida, melhorar minha força, minha resistência de força, trabalhando só em uma corrida leve, um ritmo leve. Entenderam? Deu para sacar? Isso é fisiológico, não tem jeito. E aí eu vou melhorando essas porcentagens, ó, certo? Então, por exemplo, no começo de 8 semanas, ele treinava no ritmo de prova dele muito menos do que na última semana. De 9 km, ele passou para 21 km na última semana. Então ele vai mudando as porcentagens, aumentando o volume de corrida dele. No começo ele trabalha com mais intensidade, né? O Carioca, a Luciana, todo mundo que treina comigo pode ter percebido já isso. No começo da programação, por exemplo, janeiro até março, ele começa treinando com mais ritmos, mais treinos intensos. Então, treinos de 500, treinos de 1.000 metros, intervalados, 3 km, 5 km mais forte. E aí, mais para o final do semestre, do trimestre, ele começa a fazer treinos menos intensos e mais volumosos, com mais quilometragem. Isso é uma programação matemática que você consegue ir evoluindo com segurança. Esse é o principal. Se der porrada sempre, também sobe a sua intensidade e a sua possibilidade de se machucar. A gente calcula hoje estatisticamente a cada 33 horas de corrida, nem sem pensar em ritmos, uma lesão. Tá? Isso estatisticamente por corredor. 33 horas, se você for ver, em 3 meses mais ou menos você corre aí isso daí, né? Então provavelmente se você não se cuidar, lógico que você pode entrar para estatística ou não, se você não se cuidar, em 3 meses é muito comum. E é isso que a gente consegue ver muito com o iniciante. O cara quer emagrecer, começa a correr no Ibirapuera 4, 5 vezes por semana, sempre aquela meia horinha, sempre a mesma intensidade, evolui um pouco no começo, depois estabiliza, sempre a mesma volta. 3 meses depois o joelho está doendo, o tornozelo está doendo, tibial está pegando. Dores é muito comum no início, principalmente para quem não está treinando com frequência, quem não treina com tanta intensidade, mas o importante é essa dor não evoluir para uma lesão. Tá? Alguma dúvida? Alguma questão? Como é que estamos aí, galera? Falei muito sozinho, galera só foi dando um oi aí, Carica aí falou um pouquinho, algumas dúvidas. A nossa ideia é um bate-papo, conhecer aí o que a gente programa no treinamento de corrida, o que é importante para vocês e para a gente também acompanhar vocês. A ideia é que, mesmo estando em casa, manter a atividade física como puder. A gente não pode fazer o que a gente precisa fazer hoje, mas a gente pode fazer o que é possível, né? Então, tentem fazer as nossas lives, fazendo fortalecimento, fazendo trabalho muscular. Se puder fazer uma corridinha, uma bike, alguma coisa desse tipo aí dentro de casa, do condomínio, uma corridinha na rua, para quem tem segurança, tá? A gente não está
recomendando que ninguém quebre o isolamento, mas atividade física é de extrema importância, tá? Vocês podem ver que os números que a gente tem aí de pessoas de óbitos, a grande maioria, mais de 80%, estão relacionadas ao que a gente falou. Se das nossas 55% da nossa população brasileira sofre de algum desses fatores. Diabetes, colesterol, sobrepeso, controle de glicemia sanguínea, pressão alta. Algum desses fatores o cara com mais de 55 certamente tem. A grande maioria das pessoas que estão falecendo são acima dessa idade, né? Então é uma questão de controle de saúde, uma questão de também cuidar de quem você ama, né? Motivar as pessoas a fazer atividade física, que estão com você, ter os cuidados de higiene que a gente tinha que ter, lavar a mão, álcool em gel, não espirrar, né, pro ar, esse tipo de cuidado a gente já deveria ter há muito tempo, né? Em breve a gente deve começar a retomar, sair da quarentena, retomar pelas ruas, mas esses cuidados a gente tem que manter porque esse vírus só vai estabilizar para o final do ano realmente. A nossa tendência é que a curva de contaminados e de óbitos comece a cair para o final do mês, começo de junho, mas que a gente tenha também um controle, porque certamente grande parte da população brasileira em geral vai pegar esse vírus. Uns não vão nem sentir, outros vão conseguir passar por ele de uma forma mais tranquila e muitos vão sofrer muito como está acontecendo, né? E a atividade física, quando a gente fala de corrida, parece, não tem a necessidade, parece um supérfluo, mas para quem mantém a atividade física, esse controle da saúde é muito importante. É aquilo que a gente estava falando. Uma pessoa de 55 anos, você certamente conhece uma pessoa de 55 anos que está hipertenso, que está com a glicemia alterada e tem o colesterol alterado. 3 fatores. Esse cara teria, por exemplo, se ele não fizer atividade física, se ele não mudar a vida dele, nada, ele vai ter que tomar uns 3 medicamentos por mês, né? O antihipotensivo, o para controle da glicemia e o para controle do colesterol dele, certo? Ele vai gastar uns R$200 por mês. Tem estudos para pessoa iniciante, tá? Não para pessoa que já tem esse quadro, mas para pessoa que começa com esse quadro, né, de diabetes, colesterol, hipertensão. Tem estudos que o próprio exercício, 3 vezes por semana, o caminhar, a corrida, o funcional de 15 minutos aí por 2, 3 vezes por semana, ele tem resposta melhor que a do medicamento, para a maioria dos casos, tá? Não estou falando que aquele cara que está tomando esse remédio tem que parar de tomar o remédio. Não, mas estatisticamente, em estudos científicos renomados, Organização Mundial da Saúde, a American College of Sports Medicine, tem resultados que esses 3 fatores melhoram para estágios iniciais mais com exercício do que com o próprio medicamento. A própria OMS recomenda para o tratamento dessas 3, sobrepeso e sedentarismo, nem fala, dessas 3 enfermidades, né, qualquer intervenção medicamentosa tem que estar vindo associada do exercício. E não tem jeito, galera, tem que fazer. É chato, leva tempo às vezes, é massacrante, chega em casa cansado, a gente sabe de tudo isso, mas se você não reservar esse período para você hoje, esse sofrimento vai ser muito maior amanhã, né? A gente não quer ficar falando só de doença, de saúde e tudo isso, mas o importante é motivar, saber da importância do exercício. A grande maioria das pessoas já sabem, né? A grande maioria das pessoas tem dificuldade para fazer essa rotina de treino. Mas galera, eu estou falando para vocês que com 3 exercícios, 3 treinos de 15 minutos, eu tenho mais de 30 treinos no meu YouTube, vocês podem seguir lá, é grátis, tá lá, não precisa ter Gympass, não precisa ter nada, né? Os meus alunos da corrida, eles têm que ser vistos acima disso, eles têm a planilha de treino da corrida, a minha orientação semanal, tudo isso. Agora, para população em geral, o que a gente está tentando oferecer de benefício é essa programação de treino. Treinos que em 15, 30 minutos você faz 3 vezes por semana e salva vidas. Você pode ter certeza disso. Para você, para o seu pai, para sua mãe, é importante você cuidar de tudo isso. Incentive, seja um incentivador. A gente tem muita gente pessimista, muita gente falando mal. Não dá, dói, não posso, isso é ruim. Procure um profissional que você conheça, que você tenha boas recomendações. Siga ele, não adianta também ficar seguindo todo mundo, querer fazer o treino de yoga de um,
pilates do outro, de funcional fight do outro, correr com o outro, que aí também você não faz tudo e não faz nada. Certo? Alguma questão? Ninguém falou nada? Meu amigo SK, Tomás, e aí Bia, como é que estamos? Beleza? Show de bola, galera. Temos 2 minutinhos. Muito obrigado aí por quem acessou a live. A gente queria interagir mais, falar um pouquinho de exercício para vocês, que é uma coisa que eu adoro. Programação de treino, eu passo grande parte do meu dia fazendo isso, estudando, trabalhando, programando os treinos dos meus alunos. Tá? Amanhã temos um super treino aí. Chamei meus amigos do Jiu-Jitsu para acompanhar com a gente também. A gente vai fazer um funcional com alguns movimentos da luta. Bem legal, façam. Por mais que você é da corrida, não é nada complexo, dá pra gente fazer um treino super legal para suar a camisa. Show de bola, beleza? E na quinta-feira a gente está confirmando uma nova aula também, 6 da tarde, com a galera do McDonald's. Vamos comer muito Big Mac depois do treino e a gente vai mandando a programação aí para vocês. Hércules, meu amigo! Caricas, tô te esperando em São Paulo, hein, meu amigo? Beleza! Show de bola! Galera, no que precisar da gente, estamos juntos. Galera do Gympass, agendem as aulas lá no nosso aplicativo do Gympass. Estamos começando com também a aula de personal online, aulas de 30 minutos só com você, aula individualizada, tá? Com o que você tem de estrutura na sua casa, equipamentos, acessórios, tudo isso. A gente faz uma aula online com vocês. E a gente tem as aulas em grupos, normalmente 6, 7 horas da noite aí, de funcional, que é livre. Mas quem tem Gympass, entra na nossa página de Gympass e agenda a nossa aula. Certo? Bora! Quero todo mundo ativo nessa quarentena, cuidando da saúde. Hércules, vamos correr no condomínio, meu amigo. Max, quero correr, meu brother. Vamos pedalar também, triatlon tá chegando. Eustáquio, super fera, tô esperando você para aquela live, hein, meu amigo? Show de bola! Galera, obrigado, uma boa noite, motivação, focos na sua saúde. Tamo junto!